Olá, pessoas lindas! Agora das nossas redes sociais, né? Tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Rodrigues e aqui com vocês, se apresentando, toda linda de amarelo. Eu sou a Daiane e hoje mais um vídeo do Terapeutizando, né, Carlinha? Mais um, mais um. E hoje a gente, bom, hoje a gente não, vai. Hoje eu gostaria de conversar com você, Dai. Eu fiz para quem me segue aí nas redes sociais, no Instagram, né? Eu fiz um desabafo outro dia nos stories. E saiu até assim, tava até falando aqui pra dar, saiu assim até minha fungada de desabafo mesmo. E às vezes, quando eu posto alguma coisa, eu fico pensando, meu, não faz sentido nenhum que eu tô falando, depois eu assistindo. E aí eu sempre, depois eu entendo o porquê, porque alguém sempre vem conversar comigo, né? Enfim. E depois de ouvir esses stories, uma pessoa veio conversar comigo, né, que tá passando por isso, que tá tendo muitas crises de ansiedade. E o que eu achei interessante é que ela me falou que teve duas crises, era tipo assim, no final de semana, ela teve tipo no sábado e no domingo a crise, né? Eu respondi assim, você percebe que o seu corpo está gritando por pedir ajuda, né? Por assim, tipo, pelo amor, me olha, faz alguma coisa por mim. E eu me senti muito sensibilizada com aquilo, né? Porque eu, há anos atrás, eu já passei por isso. E para quem já viu todos os meus vídeos, eu conto bem lá atrás, né? Sei lá quantos anos atrás, eu tinha essas palpitações, eu ia parar no hospital e eu não sabia o que era. Eu ia muito no cardiologista. O Dr. Paulo nem me viu mais depois que eu descobri o que que era. E eu não sabia o que era, eu não sabia explicar. E aí eu ficava com aquelas maquininhas medindo tudo para tal, enfim. E aí depois eu teve um certo dia numa crise muito forte que eu tive, né? Eu trabalhava ainda, assim, em um lugar que eu trabalhei muitos anos. E a moça me levou imediatamente no pronto-socorro, que era ali perto de onde eu trabalhava. E eu segurando a mão do médico, assim, em prantos, chorando muito, né? Porque só quem teve a crise de ansiedade sabe como é. É uma sensação que parece de morte, assim. Lógico que eu não sei como é uma sensação de morte, porque eu nunca morri, óbvio. Mas o corpo sente uma sensação muito assim. Bom, eu sentia isso, uma sensação de morte, e eu não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de temer. Eu só falava, doutor, eu tô morrendo, faz alguma coisa, pelo amor, né? Me ajuda. E aquele dia, aquele médico falou: você está tendo uma crise de ansiedade, eu vou pôr você para fazer um eletro, não sei o que lá, e só para você ver que você não está bem, me deu um remedinho que me apagou. E aquele olhar daquele médico naquele dia, que depois eu nunca mais vi, nem sei o nome, fez assim, deu uma bela de uma virada de chave. É lógico que não foi só isso, né? Eu descobri aí que eu teria como eu viver sem aquilo. Nessa época eu fazia terapia, né, com psicólogo. Ela me ensinou uma técnica da respiração que depois a gente vai falar mais pausadamente sobre isso. Eu não fiz, né? E tal, passou um tempo e um pouquinho depois dessa crise, eu gosto de dizer, né, que a gente gosta muito, que nada é por acaso. Eu tava até me lembrando da minha história, passou um filme. Eu trabalhava com venda de imóveis, olha só, gente. E eu vendi um imóvel para uma psiquiatra, olha só. E ali eu fiz um tratamento medicamentoso, porque eu percebi que naquele momento meu corpo precisava de uma química, né? Por mais que às vezes eu tivesse outras coisas para ajudá-lo, naquele momento eu precisava de uma química. E também, é lógico que eu não quis ficar dependendo daquilo, então fiz um tratamento por um período, mas as peças foram se encaixando, né? E é sobre isso que que eu gostaria de falar, gostaria que você falasse um pouco também, né, Dai? Não sei se você já teve crise de ansiedade, se você já teve algo assim parecido, ou se você já atendeu alguém, né, que tenha tido para contar, para compartilhar com a gente também. Então, os dois, né, de certa forma, porque assim, há alguns anos atrás, eu sempre fui uma pessoa muito nervosa, né?
E aí, então eu sempre fui muito reativa, né? Então, tudo era muito fácil me tirar do sério. Então, eu não percebia quando eu estava tendo uma crise de ansiedade, porque o meu normal é essa agitação. Então, eu sempre estou mais acelerada. Então, é mais difícil você perceber que você está ansioso. Mas eu não dormia, eu tinha insônia, né? Eu tinha pesadelos, porque como o sono não é um sono de qualidade, você não dorme a noite inteira, esse sono picado, a tendência de ter pesadelos é maior. E aí, depois de muito tempo, eu também numa empresa, só que aí as minhas crises aumentaram devido à convivência com uma pessoa da empresa na época, que eu não entendia um monte de coisa que hoje eu entendo, né? E aí eu também fui parar no médico, também fui parar no medicamento, porque eu estava num estado assim, a ponto de explodir, né? Então a minha crise de ansiedade, ela não me deu essa sensação de morte, que é exatamente o que a gente sente, viu, Carla? A gente acha que vai morrer, né? A maioria das pessoas que tem crise de ansiedade, dependendo do grau dessa crise, porque às vezes você tem uma crise leve, né? E às vezes você tem uma crise muito forte, ela tem uma variação de intensidade, mas dependendo da intensidade, o seu corpo acredita mesmo que vai morrer. O seu corpo fala para você com todas as letras: vou morrer. E aí não tem como a gente acreditar de forma diferente. Eu não cheguei a ter essa sensação, mas a minha vontade era agredir os outros. Então, para a gente ver como ela age de forma diferente, né? Então, eu fiquei muito agressiva, muito reativa. E aí eu entrei com medicamento, que eu acho muito bacana a gente deixar claro isso também, porque as pessoas falam, pensam assim, né? Quem trabalha com terapia é contra medicamento, de maneira alguma, né? Nós trabalhamos em conjunto, né, com os medicamentos. O medicamento, ele está ali para te ajudar nesse momento mais intenso das suas crises. E aí, com essa ajuda, porque ele te deixa mais receptivo, então a terapia acaba tendo um poder maior de ajuda. Porque se você está totalmente reativo, sem medicamento, tudo que a gente tenta encaixar entra por um ouvido e sai pelo outro, tanto que você não fez a respiração, porque você estava reativo, entendeu? A psicóloga estava ali, ela estava aberta para você, mas você não estava aberta para ela, né? E aí as coisas começam a melhorar, porque a gente começa a tomar o medicamento, acalmamos, e aí com essa calma, a terapia consegue interagir melhor com você. E aí sim, é um trabalho de sair do medicamento ao longo do tempo, né? E com toda certeza, só quem tira o medicamento é o médico, não é o terapeuta, né? Nós podemos avaliar, olha, você está melhor, conversa com seu psiquiatra, volta nele e tal, mas medicamento a gente não tira por conta própria, porque a gente pode piorar a crise de ansiedade. Então, você que está aí com crise de ansiedade, se medicando, não tire o medicamento. Mesmo que você acredite, não, eu estou bem, não tire o medicamento, né? Só quem pode avaliar se você está bem é o seu psiquiatra para E tirar o pode dar seu o efeito medicamento, rebote, né? né? Até porque esses medicamentos, eles são tirados de forma que a gente chama de desmame. A gente vai diminuindo a dosagem dele bem gradativamente para o seu corpo não ter um choque, né? Você precisa do choque quando você começa com o medicamento, porque o seu corpo está em crise e se ele não tiver o choque medicamentoso, essa crise tem uma dificuldade maior a passar. Mas depois, para sair disso, tem que ser devagar. Não é do dia para a noite. Nada é do dia para a noite. A gente acha que a gente está repetindo muito isso, né? Não tanto na terapia quanto no médico, tudo tem o seu processo. E aí a gente tem que seguir esse processo. E também tem uma cliente que tem crise de ansiedade. E aí o que eu acho engraçado e bacana dizer é que com a terapia a gente consegue perceber muitas vezes o que starta a sua crise e trabalhar no ponto.
né? Ah, mas eu tenho ansiedade todo dia, tudo bem, mas é aquela crise mais forte. Quando acontece? Porque é ali que a gente trabalha, né? Na raiz dessa crise. Porque toda crise tem uma raiz emocional. E qual é essa raiz? Eu tenho assistida que estava há meses sem ter uma crise, aí uma coisa voltou na vida dela, então um processo se repetiu na vida dela e pum, a crise startou. Então, aonde tem que trabalhar? Nesse processo que está voltando para a vida dela, né? E aí a gente também pode se avaliar, né? Então, você que tem ansiedade, tem essas crises, você pode estar se autoavaliando. Quando essas crises são mais frequentes? Em que momento? Em que época do ano? Quem são as pessoas que estão perto de mim? Né? É por conta de emprego? É o emprego que me estressa? É a família? É o meio social? É a solidão? É a falta de tudo isso? Né? Então, a gente consegue se avaliar aonde essas crises startam, né? Se a gente estiver um pouquinho atento a gente mesmo. E é muito importante isso mesmo, né? Eu gostaria também de ressaltar o quanto é importante o conjunto das coisas, né? Às vezes você tá lá fazendo seu tratamento medicamentoso, às vezes até o próprio psiquiatra ele já fala, vai fazer uma terapia, vai procurar algo, né? Porque os dois em conjunto, com certeza, vão tirar a pessoa mais rápido da crise, né? Às vezes você falando assim, eu já fiquei pensando, às vezes é alguém que falou algo para aquela pessoa que pum, deu a crise de ansiedade. Na verdade, eu vejo que às vezes o copo ele tá assim, tipo cheio, né? Aí vem uma gotinha, pum. Mas essa gotinha é o que a gente tem que prestar atenção, porque às vezes é uma pessoa, né, pensando no cotidiano meu lá antigamente que pode ter startado. E às vezes você tá ali trabalhando, mas você tá vivendo no futuro, porque às vezes você não tem um dinheiro para pagar uma conta, aquela preocupação que você tem filho e como é que você vai fazer um mercado. E nossa, meu carro tá acabando o combustível e tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. É aquela ânsia de viver naquele futuro que não chega e você tá ali naquele presente que você não consegue viver. É uma coisa bem assim, falando, né? Para quem acha que não tem crise de ansiedade, deve ser engraçado até de ouvir. Mas só quem tem ou quem teve sabe a dor que é. Eu já atendi pessoas assim que foram. É que na hora que a gente atende que a pessoa chora, né? Eu não sei, acho que a gente tem um botãozinho assim que a gente aperta. Agora não pode chorar, agora não pode chorar, agora não pode chorar. E a pessoa em prantos, em lágrimas, chorando, chorando, chorando e falando: olha, as pessoas que convivem falam que eu tô com frescura. As pessoas que convivem comigo falam para eu parar de frescura, para eu viver a vida, para eu reagir, e não é assim que funciona, né? As doenças da alma e as doenças psicossomáticas. Hoje eu tenho minha ansiedade, mas assim, crises de ansiedade, mas tem várias outras, né? Que não é comprovado por exame, mas a ciência já fala que dói igual, como se fosse uma coisa no corpo mesmo, né? Com certeza. E assim, uma coisa que eu acho interessante, você deu o exemplo, né, de estar preocupada com o futuro, e no exemplo que você deu, é com faltar em casa, faltar para o filho, faltar. Mas tem gente que tem tudo, que não tem esse problema de escassez financeira e tem crise de ansiedade, mas ela também está no futuro. De um emprego que ela não está bem, que ela quer sair, mas que lhe dá essa situação financeira confortável, de um relacionamento que não está bem, que ela vive num futuro sonhando com esse relacionamento melhor ou sonhando em terminar esse relacionamento independente. Se você vive no futuro, você está gerando essa ansiedade. E aí, quando a Carla fala da gota, a gente tem que perceber se a gota é sempre a mesma. Se a gota for sempre a mesma, o problema é a gota. Se a gota for diferente, o problema é o copo meio cheio. Do que você está enchendo esse copo? Qual é o conteúdo desse copo?
Pode ser os dois, né? Porque se toda vez a gota for meu relacionamento em casa, então o problema talvez esteja ali. Mas se a gota hoje é uma amiga, amanhã é o serviço, no outro dia é uma fechada no trânsito, não são coisas que se estão interconectadas. Então, do que o seu copo está cheio? Porque é isso que está fazendo startup. E aí você está usando qualquer situação da sua vida, você, que eu digo seu corpo, seu organismo, porque nada disso é consciente, gente. Ninguém acorda e fala, eu vou ter um ataque de ansiedade hoje, vou ter uma crise de pânico. Não é assim que funciona. Vou ficar depressivo. Não é assim, não é assim que funciona. E nada disso é frescura, né? Isso é um assunto muito sério e muitas pessoas começam a se isolar do mundo, se isolar das pessoas, porque não tem esse acolhimento, porque é frescura, porque você tem tudo, não tem motivo para estar assim, né? Mas o que é o ter tudo? É o ter tudo para você? É o que você julga que é tudo? Porque para mim tudo é uma coisa, para Carla é outra, e para você que está assistindo é outra. Então todo ser humano é único, né? Todo ser humano é um universo único. Então esse universo ele pode ter tudo materialmente, mas ele não está tendo tudo psiquicamente, espiritualmente, energeticamente. Então a gente tem que aprender também a respeitar o outro, o espaço do outro, ver o quanto o outro está em dor e tá ali para acolher mesmo, para dar a mão. Olha, eu já ouvi dizer que isso parece ansiedade. Quer, eu vou com você no médico. Por que não? Exatamente. E o quanto as pessoas sofrem, né? Igual você falou, caladas, né? Ai, porque às vezes falou alguma coisa para alguém um dia e ouviu isso é uma frescura, isso é aquilo outro. Imagina quantas e quantas pessoas não sofrem caladas, né? E o quanto isso não precisa ser olhado com amor, né? Tudo quer ser acolhido, amado e respeitado. O quanto essa questão da crise não quer ser amada, não quer ser respeitada. E também eu queria falar um pouquinho rapidinho também da crise do pânico. Como eu já senti os dois na pele, eu vi que a sensação é diferente, né? Parece que a crise do pânico, quando eu senti, eu não entendi o que era. Eu falei pro médico, eu fui pro médico também e eu falei, doutor, tô sentindo uns negócios meio estranhos, porque não sei, mas não é crise de ansiedade. Crise de ansiedade eu senti assim, 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 assim. Esse eu sinto que, não sei, parece que dá uma diarreia, parece que eu ficar escondida. Eu não sei, eu não consigo falar, a voz não sai. O meu corpo reage de uma forma totalmente diferente. E aí o médico falou, você está com uma crise de pânico, né? E o quanto às vezes elas podem se assemelhar, dependendo do corpo, né, dependendo da pessoa, mas o quanto elas precisam ser vistas com carinho, né? Igual a Dai falou, por que será que está acontecendo aquilo? Eu hoje, depois que eu já passei por tudo isso, que eu já fiz os meus tratamentos medicamentosos, conciliados com a terapia, que eu aprendi a respirar. Olha, gente, aprendi a respirar. O quanto isso fez toda a diferença na minha vida. Né, o quanto foi necessário, igual a Day falou, não é que a gente não é contra medicamento, muito pelo contrário, tem momentos da vida que o medicamento ele é preciso, né? E esses dois momentos em específico, o meu corpo, ele estava precisando de uma química medicamentosa. Junto com a terapia, mas o meu corpo estava precisando. Foi muito interessante que o do pânico, o médico me deu lá nossa, um monte de remédio. Falei, doutor do céu, eu nem gosto de engolir comprimido. Olha o tanto de remédio que o senhor tá me dando. Eu olhei bem para ele. A hora que eu saí do consultório, eu já tinha entendido tudo que tinha acontecido na minha vida, o porquê que tinha startado aquilo. Eu já saí de lá assim. Falei, eu até vou tomar, doutor, mas é 30 dias, tá? Posso voltar aqui, belezinha, fofura, mais 30 dias. Combinado? Combinado. Ele me deu receita para 30 dias.
E ele mesmo falou, a hora que eu voltei lá, parecia outra pessoa. Por quê? Pum, eu não sei se é isso mesmo, né? Que eu não fico procurando coisas científicas para comprovar. Mas eu imagino igual aquele meme que tem da menininha empurrando todo mundo lá no negocinho lá do escorrega aquático. E ela, na hora que ela vai, pum, ela se empurra. Então é como se o medicamento tivesse feito aquilo comigo. Pum, ele me empurrou. E nesse me empurrou, pronto, já voltou no meu centro e ok. Mas eu funcionei assim, não significa que as pessoas funcionem assim, não significa que as pessoas tenham que fazer isso, não significa nada disso, né? Eu tô aqui no momento assim, desabafando mesmo, contando coisas que eu vivi, porque às vezes muitas outras pessoas, né, como vai ficar esse vídeo no YouTube, podem estar passando por isso. Igual a Dai falou que ela sentia diferente, que ela passou por sintomas diferentes, mas era a mesma coisa. Então, quanto de pessoas às vezes têm sintomas bem diferentes uma das outras e elas não imaginam que o corpo delas está necessitando ali de um olhar, de um carinho, de um medicamento, né? De olhar o que que foi que está causando. Às vezes a pessoa está tão aqui assim, com aquela crise, não, às vezes ou ela está tendo crise, nem está prestando atenção, ela nem está identificando. E o quanto às vezes a gente falando aqui, a pessoa não vai começar a identificar, não vai começar a se olhar com mais carinho, não vai começar a dar mais atenção, não vai entender que não é frescura, ela não está fazendo aquilo porque ela quer. E é óbvio, né? Igual a Dai falou, ó, tem que segurar pra ficar quietinha. A gente não faz isso consciente, gente. Você acha que, ouviu, ó, hoje eu vou acordar? Meu, hoje eu vou ter uma crise de ansiedade daquela. Até Ninguém porque é faz isso. horrível, né? É horrível. E assim, gente, tudo que a gente sente e que a gente engole, que a gente embute, que a gente não olha, que a gente esconde da gente mesmo, o corpo vai sentir. Uma hora ou outro vai sair no seu corpo, né? Pode ser com uma queimação no estômago, pode ser com espinha, pode ser com diarreia, pode ser com crise de pânico, com crise de ansiedade, pode ser com depressão, mas ele starta, né? Então, se a gente tem o hábito de se olhar e de estar sempre se analisando, a gente consegue inibir isso antes de chegar num processo tão dolorido, né? Quando você contou da sua crise de pânico, posso estar enganada, não estava lá na época, mas assim, a hora que você fala assim, na hora que eu saí de lá, eu sabia tudo, eu sabia onde estava, eu sabia o que tinha acontecido, então você entendeu os seus processos. Quando você teve a crise e tomou a consciência dos seus processos, que você tirou ele do seu inconsciente e trouxe para o consciente, essa crise do pânico foi como se fosse uma catarse. Você pôs todo aquele sentimento para fora. Por isso que em um mês o remédio resolveu, fez efeito. Porque ao mesmo tempo que o remédio estava ali agindo no seu corpo para te deixar tranquila, você tinha a noção do que te causava aquilo. E aí você pode tratar exatamente o ponto. Então, por isso que é diferente de pessoas para pessoas, porque se você não consegue achar a raiz, você vai tomar remédio por mais tempo. Ô, Dai, mas posso fazer um parênteses aí? Isso tudo que você falou é isso. Mas tem um parênteses, assim, do nada é por acaso, muito legal nessa situação. O médico, ele não me conhecia, ele nunca tinha me visto. De repente, a hora que eu entrei lá no consultório na época, ele pegou na minha mão, que ele olhou no meu olho, ele falou coisas assim, tipo, meio que terapêuticas mesmo. E foi ali tudo que eu saí de lá percebendo, né? Mas assim, nada é por acaso, eu estava aberta, ouvi tudo aquilo, né? Ele também, com certeza, é uma pessoa totalmente iluminada. E ele falou coisas ali pra mim que, tipo, uau! Então, assim, foi muito legal, foi muito profundo. E é isso que você falou, eu estava receptiva a ouvir naquele momento, a entender. Meu corpo, naquele momento, uau, se abriu. Eu ouvi ele, segui a orientação dele, mas segui o meu sexto sentido também. Ah, nem para você e nem para mim.
Isso que você fala do nada é por acaso mostra muito também a nossa parte energética do nosso trabalho, né? Porque tudo que ele te falou e você ficou, meu Deus, aonde ele sabe? Como ele sabe tudo isso na minha vida? Energia. A nossa energia, quando o outro está aberto a sentir, ele sabe da sua vida. Não é mágica, não é macumba, é energia. A gente sente a energia, né? E aí você fala, mas será? Para do lado de alguém que está alegre, de verdade, sabe? Alguém que está com aquela euforia, aquela alegria. Você sente, não tem como você não sentir. Para de alguém que está muito negativo, muito cabisbaixo. Você também vai sentir, né? A diferença, pelo menos a nossa diferença, é que nós não podemos esperar os extremos, né? Nós nos treinamos para sentir independente dos extremos. Mas nos extremos todos nós sentimos. E aí, Sim. quando a pessoa está aberta para sentir, ela vai realmente entrar na sua vida e vai conseguir te dar um conselho, vai conseguir te dar uma palavra, um norte certeiro, porque ele sente a sua energia e ele te entrega o que é seu, ele não está te entregando nada que não seja seu. É isso. E eu acho isso é muito interessante, né? Eu acho tão lindo essa parte energética, né? O, o sentir o outro, o se permitir sentir o outro, para poder ajudá-lo de forma certeira. E aí, quando a gente fala desse casamento entre a medicina, a terapia, hoje já se fala muito de medicina alternativa, integrativa, não é alternativa, é integrativa, aonde uma equipe, uma junta trabalha a pessoa como um todo. Tem médicos que já estão aderindo a isso, trabalhando junto com o meio holístico, né, para que trate o ser humano como um todo. Porque quando a gente consegue tratar, né, a pessoa de forma integral, corpo, mente, espírito, de forma integral mesmo, a coisa funciona melhor. É, com certeza. Eu sigo uma médica, né, sem citar nomes, mas é uma médica, eu não a conheço pessoalmente, porque ela não é da mesma cidade que a minha, mas ela tem essa visão. Ela tem essa visão de ver o seu corpo físico, o seu corpo mental, o seu corpo espiritual e tudo isso que a gente faz no mundo energético e espiritual, ela comprova com a parte científica da coisa, né? Até comentei com você outro dia, eu acho muito legal isso, né? Eu tenho passado essa informação para as pessoas, né? Outro dia ela fez uma postagem lá falando da pessoa recebendo uma energia, que a outra que estava recebendo estava numa máquina de ressonância magnética, e a hora que ela recebia, lá na máquina parecia que ela estava recebendo algo. Então, assim, eu vejo, né, que nós que trabalhamos com a parte energética e espiritual da coisa, a gente não precisa do meio científico, porque a gente acredita no que a gente faz. Se a gente não Uhum. acreditasse, a gente não ia trabalhar com isso, a gente não ia ficar estudando, a gente não ia ficar conversando, enfim, né? Mas eu entendo também que os médicos e talvez outras áreas também, que é mais da parte científica da coisa, né? Eles queiram uma explicação para certas coisas que aconteçam. E aí que a parte científica entra, né? E eu acho muito legal isso, né? Porque tem pessoas que, vendo essa parte científica da coisa, começam a olhar para o nosso trabalho com um olharzinho diferente. Opa, essa daí não é tão doida, não que ela faz sentido, tem comprovação científica, né? Porque as pessoas querem, não, mas o que que se comprova, né? Então é muito legal isso. Você vê que existem, quando deve existir vários outros médicos, né? Que Ah, com fazem essa certeza. integração, mas assim, não, do além não foi, mas ela apareceu lá no meu Instagram, começou a me seguir, eu comecei a seguir ela. Gente, é isso? A gente atrai, né? Não tem como. A física quântica já acontece pra gente, né, cara? E a Sim, gente atrai, né? Então, não tem como
não acreditar em energia. Eu acho que depois que a física quântica entrou aí mais aberta, né, para todos, mais acessível para todos, não tem mais como não ver a energia, né? E assim, vamos lá, vamos dar um exemplo bem bobinho de energia. Quem nunca se apaixonou, né? Quem nunca? E aí tá lá naquele fogo da paixão, naquela bem no comecinho, dá aquele frio na barriga, né? Porque ainda tá nas vísceras, aquele gelado, aquele quente, aquele frio, aquele bando de borboleta. E aí pensa no objeto de desejo, né? Pensa no, na sua contraparte ali e ela te liga. Olha que legal. Hum, Energia. Porque naquele momento a gente está pondo toda a nossa força ali. E é isso que a gente pode fazer pra gente. A gente pode pegar toda essa força, toda essa potência, toda a nossa energia e olhar e trazer ela para dentro, gente, e começar a se perceber, não esperando chegar numa situação crítica. Tem pessoas que chegam à crise do pânico, que não saem de casa, que não saem do quarto, que começam a ser acumuladoras, porque só em casa, então tudo é por delivery, e aí tudo vem na porta de casa e tudo fica em casa, porque ela não consegue sair pro lado de fora. Então todo o lixo fica dentro da casa, tudo que ela consome fica dentro da casa. Isso começa muitas vezes com uma síndrome do pânico, pelo medo de abrir o portão e ir para a rua. Então, para que chegar nisso? Vamos cuidar da gente, vamos estar abertos e nos observando o tempo todo. se olhar com mais amor, com mais carinho, né? Aí dando o mesmo exemplo que a Dai deu, mas talvez de uma outra maneira, né? Quem nunca pensou numa pessoa, tava lá, nossa, ai, faz tempo quando falo com o fulano, nossa, com a saudade do fulano, não sei o quê. Passa, a pessoa manda uma mensagem, passa, a pessoa te liga, você fala, nossa, não morre mais, tava pensando em você. É Porque isso. é exatamente isso, né? A gente coloca tanta energia naquela pessoa que aquela pessoa acaba sentindo, né? Quem não acredita em energia ou quem nunca tinha pensado dessa maneira, talvez vá começar a pensar diferente a partir de agora, né? Então, será que sabendo disso, você não vai prestar mais atenção onde você está colocando a sua energia? Se você vai acordar, não que você tenha que fazer isso, não é isso, mas se você vai acordar de bom humor ou se você vai acordar de mau humor, que energia que você vai ficar investindo no seu dia, em cada momento. E aí você começa a refletir e o que vai te levar a mais consciência. É. E acho que um recado para quem também está do lado de pessoas que estão apresentando sintomas depressivos, de pânico, de ansiedade, acredite no seu sentir. Tá do lado da pessoa, veio só aquela informação assim. Ai, que medo do fulano fazer algo errado com ele. Ou ai, que sensação ruim de tristeza quando eu cheguei perto dele. Ai, não sei, eu cheguei perto de fulano e senti um medo. Desconfie, desconfie e ajude. E ofereça ajuda. Porque o depressivo sorri, o ansioso sorri, né? E quem está faltando a gota para a síndrome do pânico acontecer, também está sorrindo com você. Mas o que ele está sentindo não tem como ele esconder. Então, se você sentir, não acredita que é coisa da sua cabeça, não. Fica mais atento àquela pessoa. Se coloca à disposição para conversar. Dê a mão, dê o ombro. Ah, se não quiser, tudo bem. É um direito dele também. Mas faça a sua parte, né? Se você se considera amigo, considera uma pessoa que você ama, então seja a pessoa dessa pessoa e esteja ali para ela. Eu ia falar isso. Quando Carla, estava nas minhas crises, eu queria só alguém ali perto
Tinha momentos que eu queria alguém me dando a mão, tinha momentos que eu queria alguém me abraçando, mas tinha momentos que eu só queria saber que tinha alguém ali perto. Então, às vezes, né, a pessoa, se você está identificando que alguém está com algum desses sintomas e você não sabe como, o que fazer, como fazer, né, além de oferecer ajuda, você pode oferecer a mão, mas assim, a mão segurando a mão do outro mesmo. A mão, às vezes, indo dar um abraço no outro. Às vezes você não sabe, a pessoa pode estar numa crise e aquele abraço seu, naquele momento em específico, ser tão assim, acho que incrível, que vai ser capaz de fazer com que aquela pessoa passe pela crise de uma forma diferente. Com certeza saia de uma forma diferente, saia mais rápido, mas só de estar alguém ali junto, né, é muito bom, é muito legal. Muito E aí? né? Eu não sei nem explicar a palavra de tão incrível. Mas é isso. Muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falarem, não é regra, tá? Mas que em crise de ansiedade, se você abraça mesmo forte, ajuda a passar. Porque você passa segurança. Então a pessoa está naquela crise e aquela crise deixa ela insegura. Porque ela sente falta de ar, ela sente o coração acelerar, né? Então muitas vezes um abraço mesmo ajuda a tirar da crise. E se a pessoa falar, não, me solta, que eu não estou conseguindo respirar, solta, porque ela realmente não está conseguindo, né? Então, assim, tem todos os lados da moeda. Mas é bom ter alguém ali, entendeu? É importantíssimo ter alguém ali. Então, eu acho que essa tensão da sociedade quanto às pessoas, no geral, que apresentam esses sinais, eu não digo nem sintomas, porque os sintomas, quando aparecem, é porque já está em crise. São sinais, né? É um olhar vago, um choro sentido nos cantos, é uma tensão, você vê que aqui está sempre preso, sabe? Aqui o maxilar está travado. É verdade. São sinais que as pessoas vão te dando. O Não, corpo fala, o eu tô nosso rindo de corpo, ele nervoso. fala. Porque Mas quando eu é. tava com crise, você falou do maxilar, né? Eu fui no dentista, falei, nossa, mas tá doendo muito meu dente, devo estar com 52 cárie. E aí o dentista tirou um monte de raio-x, não sei o que, lá. Cara, você não tem nada. Eu falei, como assim não tem nada? Tá doendo meu dente. Não, mas você não tem nada. Vamos fazer uma Não plaquinha é. pra você? Vamos. E aí a pessoa dorme de plaquinha, porque a pessoa faz assim à noite. Imagina uma pessoa com crise de ansiedade à noite Uhum. no dente. E trava mesmo, trava o maxilar. O ombro fica extremamente rígido, a forma da pessoa se movimentar muda, não tem aquela leveza no andar. É isso. Agora, o olhar, gente, ele fica vago, fica vazio. É como se não tivesse alguém ali dentro. Ele vai se perdendo. Então, o corpo fala. Presta atenção, né? Tipo, se você não acredita em energia, presta atenção no corpo. Sinais tem. Ou energéticos, ou pelo corpo, ou numa palavra, numa frase. Pres- Tudo são sinais. Só temos que estar atentos. Prestar atenção no que tá sentindo. Ai, vamos fazer. Ah, tô até tentando direito aqui pra fazer, que eu gosto de fazer com os pés no chão. A respiração. Vamos ensinar, né? Para É, encerrar com a respiração. não, eu acho muito legal, muito importante. E deixo pra vocês, vou falar de novo. Quando eu comecei a ter as crises de ansiedade, eu fazia terapia com a psicóloga. E eu me lembro até hoje o amor que ela me deu, o papelzinho explicando sobre a respiração. E o que que a Carla fez? Não fez. Vai ter gente falando assim, meninas, não consegui fazer a respiração. No começo pode ser difícil. Se você tiver em crise muito forte, não é tão simples, porque você não consegue respirar, você está com falta de ar. Mas tenta. É um esforço diário e contínuo. Treina enquanto você não está em crise, porque você ensina o seu corpo a respirar.
E aí, quando você tiver em crise, é mais fácil para ele atender ao seu comando. Então, treina a respiração fora da crise. E tem alguém que vai, pode, certeza que alguém vai falar assim, gente, mas respirar é involuntário. Ok. Respirar, eu concordo com você, é involuntário. Porém, todavia, entretanto, estar presente na respiração não é voluntário. E o respirar certo, né? Porque, assim, no dia a dia a gente respira invertido. Não sei se vocês reparam. A gente, quando respira automaticamente, o bebê não, mas nós adultos temos o hábito de respirar puxando. Então, a gente murcha a barriga, e aí, quando a gente solta a barriga. E não é assim que funciona. Se você vê um neném respirando, quando ele respira, a barriga cresce. E quando ele solta, a barriga murcha. Porque a ideia é você encher o seu corpo de ar, então ele vai crescer, vai expandir, e aí a hora que você solta, ele contrai. Então, quando a gente faz essa respiração, nós estamos presentes e prestando atenção nisso. Então, o que que acontece? O ansioso está no futuro. Então, quando você traz ele para a respiração, você está trazendo ele para o presente. Porque ele vai ter que prestar atenção no que ele está fazendo para conseguir fazer. Por isso que a respiração ajuda tanto, porque você tira a pessoa do futuro e traz ela naquele momento para o presente. Então, isso acalma, dá uma acalmada nos sintomas. Então precisa só fazer respiração, não precisa fazer terapia, precisa fazer terapia. Ah, vou só fazer respiração, não precisa ir ao médico, precisa ir ao médico, tá? Isso é só um exercício para ajudar, para agregar a todo o resto que a gente já falou aqui. É isso. E eu gosto de fazer a respiração quando bom, sempre, na verdade, né? Com os pés no chão. Com os pés no chão significa às vezes tirar o sapato e pôr o pé exatamente no chão. Não é isso, mas pôr os pés inteiros, os dois pés no chão. Ficar com a coluna reta, ereta, né? Colocar a sua mão numa posição confortável. E aí, se você quiser, óbvio, também fechar os olhos. É E isso aí. aí, eu, eu gosto de puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, mas contando três, né? Eu fiz uma aula que a professora ensinou que você pode ir contando mais, até quando você aguentar. E você vai fazendo esse exercício, lógico, que não é da noite pro dia, você vai treinando, igual a Day falou, você não vai, tipo, no 10, né? E não é um, dois, três, é um, dois, três, é devagar contando, né? E você pode fazendo isso aos poucos. E quanto mais você fizer, na verdade, né? Mais você vai ver os benefícios. Então, por exemplo, deixa eu até ficar meio que de lado aqui, né? Eu gosto de puxar o ar pelo nariz e eu fico assim, ó, mentalmente. Segura, solta pela boca. Então é tudo no mesmo ritmo, né? Na mesma sincronia. Puxa o ar em três. Então, puxando, um, dois, três. Segura, um, dois, três. E solta pela boca. Um, dois, três. Com delicadeza, com amor, com carinho, estando presente você com você, né? Nossa, eu fiz a primeira vez, não senti nada. Tá, legal. Uma vez só resolve? Não, então precisa ser repetidas vezes. Então, isso você pode fazer em qualquer lugar. Às vezes você tá indo. Só não vai me fechar o olho na hora que você estiver dirigindo, hein, gente? Por favor. Aí você tá lá dirigindo, você pode estar fazendo isso sem fechar o olho. Você tá lá no seu ônibus, você pode estar fazendo isso, aí você pode fechar o olho tranquilamente. Você tá lá atendendo o seu cliente, né? Não sei, às vezes com que a pessoa trabalha. O sangue já tá querendo subir. Já vai, tá? A princípio vai rapidinho, tudo bem, depois vai devagarzinho. Você vai ver como você vai se reequilibrando, voltando ao centro, à sua essência, a quem você é, até o seu tom de voz muda, né? Recentemente, aí nas férias,
passei por algumas situações interessantes e eu prestei atenção. Eu sabia que em algum momento eu ia contar isso para vocês. Eu prestei atenção que em todos os momentos, eu tenho crianças, né? Maridos, enfim, marido, Marido, pelo amor marido. de Deus. Eu fui respirando. E aí, às vezes, eu tava lá no, indo para algum lugar, lá no carro, e blá, e voltava para o centro, assim. Não, assim, é para vocês perceberem quanto é importante isso, é no dia a dia, né? Não é tipo, ai, acordei e fiz, acabou. Não, é durante o seu dia inteiro, né? Às vezes tá rolando um estresse ali, você tem uma opção, você tem uma escolha. Ou você estressa junto, como você sempre fez, falando no modo geral, lógico, né? Ou você pega, não, eu posso dar uma respiradinha aqui, ver se o que aquela menina falou tem sentido. E vai, respira pelo nariz, solta pelo boca. Você não precisa ficar falando isso, eu tô falando para você entender, né? Como que funciona. Talvez você nunca tenha feito, mas você vai, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e vai. Um, dois, três, segura. Um, dois, três, solta. Um, dois, três. E aí tal, e você vai ver que você vai se acalmando, que por mais que você esteja ali num turbilhão de coisas acontecendo, você tá tudo bem, você tá calma, tá tranquila. E é isso. É Vai isso. oxigenando melhor o cérebro, oxigenando melhor todos os seus órgãos, porque você está respirando de forma mais consciente. Então, você está levando delicadamente o ar para todos os seus órgãos, não é no dia a dia, né? E quando a gente vem para o presente, aquele momento ajuda muito quem está em crise. Então, o respirar é fundamental. Ah, eu vou fazer um convite rapidinho para quem procurar aqui no meu canal no YouTube. Eu coloquei um relaxamento de 5 minutinhos. Não é para ouvir fazendo atividade física, tá, gente? Que já me perguntaram isso uma vez. É legal ouvir no fone. Você pode ouvir em qualquer lugar, mas de preferência no fone. E que você esteja ali presente com você, para você fazendo os exercícios, e você dar aquela paradinha de 5 minutos. Eu, particularmente, às vezes eu tô com o fone só ouvindo aquilo o dia inteiro, para dar mesmo um relax no corpo. Se ouvir sentir sono, não dirija. É, É. porque tem pessoas que sentem sono, tem pessoas que não. Eu tenho um canal que eu sigo de meditação que eu gosto muito, que assim, ele fala boa noite, eu tô dormindo. Ele tem o dom de me fazer dormir, gente. Tem culpa. Se eu ouvir aquilo num negócio que eu preciso de atenção, ferrou, porque me dá muito sono. Então, tem gente que tem esse dom para cada um. Tem pessoas que fazem a meditação dele, amam, fala, poxa, que legal, é muito legal a meditação, ouvi inteira. Eu falo, meu Deus, eu não consegui ouvir uma inteira, porque eu realmente durmo. Então, do tipo, eu escolho ouvir para dormir. Se vocês vai lá, assiste a meditação, não deu sono, ouça a qualquer momento, mas se deu sono, cuidado com aonde você vai ouvir para não causar um acidente aí, uma coisa assim. Sim, com certeza. Então, por hoje é só, pessoal. Agradeço vocês que assistiram até aqui, que participaram, que vão assistir ainda, né? Que como vai ficar aí nas redes sociais, daqui a anos e anos e anos e anos as pessoas podem assistir. Desejo de coração que tenha feito sentido para você. Se virou uma mínima chavinha aí na sua cabecinha, já fez todo sentido, já valeu a pena a gente estar aqui nesta gravação. Com certeza. Se você, principalmente com a parte de você contar a sua história, se você se vê nessa história, né? Você não está sozinha. Isso acontece, é mais normal do que a gente imagina, né? E tem ajuda. O mais importante é isso. Tem como sair disso, né? Tem como ir para o outro lado, né? A Carla saiu de paciente a terapeuta. Então a Hum, gente consegue virar, a gente vai para o outro lado da moeda, né? Então, por favor, virem as chaves de vocês aí e virem o criador das suas vidas, né? Tomem as rédeas dela. é isso. Super, super beijo e até a próxima. Até a próxima.